gravação. Vamos começar a nossa aula, 10h39. Eu quero começar, então, com uma oração. A gente está com esses temas aqui que foram colocados. Então, nessa manhã, eu vou fazer a oração aqui por esses temas que estão sendo levantados aqui hoje. Tá ok? Os pedidos que foram feitos aqui nessa manhã. Peço que nós estejamos em concentração e vamos colocar esse pedido diante de Deus. Oremos, meus queridos irmãos. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos aqui nessa manhã. É a Igreja do Senhor que se reúne. Aqui na Igreja Presbiteriana de Campinas, várias salas estão reunidas nesse momento, buscando a bênção do Senhor, o aprendizado da tua palavra. E nós te louvamos por isso. Te louvamos por podermos viver numa época onde temos possibilidades que permitem que, mesmo à distância, a tua igreja não fique parada nem ociosa. Pelo contrário, ela continua crescendo e continua, ó Deus, debaixo da direção do Senhor, desenvolvendo as habilidades, aprimorando, ó Deus, os talentos e todas as habilidades que essa igreja possui. Nossa oração, ó Deus, é que quando nós voltarmos, nós sejamos melhores do que éramos até aqui. Por isso mesmo, ó Deus, que o Senhor nos habilite, quebrante o nosso coração, fortaleça a nossa mente, nos capacite, ó Deus, para que, de fato, nós sejamos melhores do que éramos antes que isso tudo aconteceu. Mas eu ainda peço ao Senhor, ó Deus, como teu servo, que o Senhor esteja nos protegendo, abençoando a cada um dos alunos que estão aqui nessa manhã, mas quando eu falo de cada um desses que estão aqui, membros da Igreja de Campinas, peço por todos os irmãos que estão aqui, que não são aqui de Campinas, de outras regiões, de outras cidades, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, ó Deus, especialmente com proteção. Proteção, ó Deus, de todo mal, proteção, ó Deus, de toda enfermidade. Clamo ao Senhor ainda em nome de Jesus, ó Deus, pelos pedidos que foram feitos aqui nessa manhã, nesse início de aula, que são importantes para nós. Eu quero colocar aqui diante do Senhor a família da Raquel e do Abel, especialmente a dona Helena, quando eles tiveram nessa semana uma semana dura, dolorosa, que o Senhor possa, ó Deus, consolar essa família, fortalecê-los, abençoá-los, que o Espírito Santo do Senhor conforte e console esses corações que estão enlutados. Peço ainda pela Jamile, esposa do reverendo Gildásio Reis, que se encontra internado nessa manhã, que o Senhor possa ser com ela, ó Deus, com a tua mão poderosa, guardando, protegendo, curando também a Jamile. Peço ainda, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando o reverendo Romualdo, inclusive, Deus, que foi pastor em Anápolis há muitos anos atrás, que nessa semana faleceu o pai dele. Eu também quero pedir que eu esteja confortando o reverendo Romualdo, consolando o coração do teu servo e abençoando a vida dele, ó Pai. E coloque diante do Senhor cada um dos pedidos feitos aqui, situações todas, e em especial que você esteja abençoando a nossa cidade. De fato, ó Deus, a gente pede ao Senhor que esteja levantando recursos aos hospitais, dando direcionamento aos profissionais da área da saúde, aos políticos, e também cuidando da população de Campinas, da população brasileira, realmente agindo, ó Deus, com poder e graça. Ainda peço, Senhor, que em nome de Jesus, todos aqueles que estão eleitos nesse momento, que o Senhor possa agir com poder e graça, com cura e restauração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Vamos lá começar a nossa aula, então. Bem, meus queridos, a gente tem tido aqui aulas extremamente edificantes, no sentido de que a gente está falando aqui, não sei se tem alguém com o microfone aberto, está vazando um sonzinho aqui, não sei se é do meu áudio ou de vocês, mas a gente tem tido aqui pela manhã, não sei se vocês estão me vendo bem, deixa eu melhorar aqui, porque às vezes a minha internet aqui também... deixa eu só melhorar aqui minha internet, aqui só um instante, gente, desculpa. Só melhorar aqui um pouquinho a internet, para ver se, caso esteja alguém aqui com algum probleminha de áudio. Bem, vamos lá. A gente está falando aqui, na nossa aula, sobre a questão dos dons, e a gente se encontra nessa fase que a gente pegou a lista de dons, e a gente está estudando essa lista de dons, ok? E é muito importante para nós termos aqui uma boa definição disso. A gente teve na aula passada uma aula extremamente produtiva, extremamente edificante, mas a gente sabe que alguns assuntos ficaram ainda para serem trazidos e finalizados no dia de hoje.
Ok? Então, a gente tem aqui, o que a gente estava fazendo na aula passada? A gente tinha levantado a lista dos dons espirituais, a gente estava no debate aqui de cessacionismo, continuismo, e cessacionismo e continuismo a gente está falando na perspectiva de que a gente, buscando um esclarecimento sobre dons espirituais, se eles continuam, se eles cessaram, e a gente está na lista dos dons que aparecem na Bíblia, e aí a gente está indo de um a um falando se esses dons continuaram, se esses dons cessaram. Então a gente teve aqui um bom avanço, e eu quero aqui nessa semana continuar de onde a gente parou. E aí os textos que eu quero levantar aqui para a gente poder debater rapidamente, e eu peço que você abra então a escritura, a gente vai começar abrindo lá em Êxodo 31, abre a escritura aí, Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 31, Êxodo, capítulo 31, do verso 2 até o verso 5. Êxodo, capítulo 31, do verso 2 até o verso de número 5. Ok? Livro de Êxodo, capítulo 31, do verso 2 até o verso de número 5. Acharam aí? Êxodo 31, do 2 ao 5. Diz assim: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Para toda sorte de lavores. Agora abra lá em Êxodo 30, pertinho aí, 35, 35. Êxodo 35, 35. Êxodo 35, 35. Abre aí, tá pertinho aí, ó. Vamos lá? Êxodo 35, 35. Encheu-os de habilidade para fazer toda obra de mestre. Olha que texto lindo. Até a mais engenhosa, e a de bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Elaborar desenhos. Então, a gente começa aqui a nossa aula de hoje situando aquele debate que a gente tem aí sobre habilidades naturais e sobre talentos. E a gente vinha falando aqui, a gente está alocado aqui nesse momento, na nossa aula, sobre a questão de como a gente lida com a questão, como que a gente interpreta isso de uma maneira correta. E aí, eu quero ainda nessa aula de hoje falar sobre essa diferença ainda de dons e talentos, e eu quero continuar na questão da lista. Esse texto que a gente leu aqui no início de aula fala sobre a questão de essas habilidades que Deus dá. E é muito interessante a gente fazer um olhar amplo sobre isso e a gente tentar biblicamente, teologicamente, porque a nossa classe aqui é classe de doutrina, fazer uma observação tal que nos permita ter aí essa capacidade de poder fazer um bom discernimento. E aí, eu quero compartilhar com vocês, então, e aqui eu passo a compartilhar, a minha lista aqui do que a gente começou a fazer na semana passada. Lembra que a gente fez uma lista com os dons? Então, eu vou colocar aqui de novo para vocês essa lista aqui. Então, peraí, vocês estão vendo? Responde aí. Vocês estão vendo a lista aí? Vocês estão vendo aí, por favor, dá um sinal aí, responde, porque eu não estou vendo, só estou aqui vendo a minha lista. Se vocês estiverem vendo aí, por favor, fala, olha, estou vendo a lista, reverendo Alexandre, está aparecendo para nós aqui. Está aparecendo aí para vocês? Hello? Não estou ouvindo vocês, respondam. Não está aparecendo. Não está aparecendo? Não. Por isso que eu estou falando. Não está aparecendo. Vamos ver se agora vai. Agora foi? Não. Estou procurando um negócio aqui para me ajudar aqui. Calma aí. Apareceu aí? Peraí, vai, aparecendo. Tá aparecendo. Agora tem que aparecer. Apareceu a lista aí para vocês? Tudo rabiscado aqui. Isso, a lista toda rabiscada aí. Ok. Muito bem. Todo mundo está vendo a lista aí? Sim. Muito bem.
Você está apresentando para todos. Ok. Essa lista aqui é a lista dos dons que aparecem na Bíblia. Então, só para quem está chegando hoje, deixa eu falar aqui algo para vocês entenderem. Quando a gente fala de dons espirituais, nós estamos falando de habilidades específicas que Deus concede através do Espírito Santo para a edificação da igreja. Na semana passada começamos a aula falando sobre o corpo, a igreja como corpo de Cristo, e nós falamos aqui que, biblicamente falando, os dons, doutrinariamente falando, a gente entende que os dons foram concedidos por Deus à igreja, e Deus estabeleceu essa lista. Nós temos 4 listas que aparecem na Bíblia. E o nosso debate aqui na semana passada findou falando sobre cessacionismo e continuismo, e nós chegamos à conclusão que alguns dons cessaram, outros continuam, e a nossa posição teológica da Igreja Presbiteriana do Brasil, a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, é que nós não somos nem continuistas, nem cessacionistas, mas nós somos aqueles que são intermediários. A gente acredita que alguns dons cessaram e alguns dons continuaram. Lembra bem, quando eu estou falando de dons, eu estou falando que a Bíblia definiu quais são os dons. Existem 4 listas de dons que a gente tem aqui na Escritura. Então, eu vou a partir daí, então, para a gente poder começar. Por que a lista já está marcada aqui, para quem chegou aqui? Por que a lista está marcada? Porque a gente tem aqui alguns que a gente já falou. Por exemplo, falamos aqui que o dom de profecia é um dom que cessou, ok? Profecia é um dom que cessou. E nós falamos aqui que ministério é um dom que continua. Eu quero voltar a falar sobre ministério aqui, mas deixa eu adiantar. Ensino é um dom que continua, exortação é um dom que continua, contribuição continua, presidir continua, misericórdia continua. A gente falou sobre cada um desses aqui, tá? Falta falar um pouquinho, vou até deixar aqui uma marcaçãozinha aqui, deixa eu ver que cor que eu estou aqui, vou marcar de azul. Eu quero voltar a falar aqui rapidamente sobre esse de exortação, quero falar sobre esse de ministério aqui, tá? Falamos sobre presidir, falamos sobre misericórdia, eu quero falar um pouco sobre misericórdia, falamos sobre sabedoria, conhecimento, falamos sobre fé. Fé aqui, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre... E paramos aqui em curas e milagres, ok? Nós falamos o que sobre curas e milagres? Veja que eu marquei os 2 aqui, e eu quero marcar aqui para vocês aqui sobre esses dons, chamados de dons aqui. Veja que ele aparece na lista de 1 Coríntios capítulo 12 também, e vamos ver se ele aparece em alguma outra lista. Na primeira lista de Romanos 12 não aparece, ok? De 1 Coríntios 12, ele vai aparecer lá curas e milagres, ok? Na sequência, Paulo vai novamente falar da lista de dons, ele inverte, ele fala milagres e curas, e a gente tem a lista lá de Efésios 4, ok? Bem, nosso debate aqui na aula passada foi sobre se esses dons continuam ou não. Vocês lembram disso? E aí nós estamos falando da perspectiva de dons. Estamos falando da perspectiva de uma pessoa ter esse dom. Nós não estamos falando da perspectiva de que isso acontece. Vamos lá, deixa eu pontuar e ficar claro aqui para vocês aqui nessa manhã. Deus continua fazendo cura? Sim, Deus continua fazendo cura. Deus continua fazendo milagres? Sim, isso, gente, isso é ponto importantíssimo nosso do que diz respeito à doutrina, à igreja presbiteriana, ao cristianismo. Se eu falar aqui, se alguém entender errado, eu preciso que vocês entendam isso aqui de maneira correta, que Deus não cura, a gente está entrando aqui numa situação totalmente complexa. Então, presta bem atenção. O que eu quero que você entenda é, eu acredito que Deus continua curando, e eu acredito que Deus continua fazendo milagres. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque, infelizmente, nos dias de hoje, a gente tem pessoas que não acreditam em curas e em milagres. Alguns até questionam as curas e milagres que existem lá na Bíblia. A gente tem uma corrente teológica, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, a gente tem uma corrente teológica chamada liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? O liberalismo teológico é uma corrente teológica que ela causa um estrago. O reverendo Hernandes diz que o liberalismo teológico é como se fosse um tumor que entra... Onde o liberalismo teológico entrou, ele arrasou com a igreja, acabou com as denominações quando elas aderiram ao liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? A gente fala isso no ambiente teológico, que a gente está estudando doutrina, é bom a gente saber sobre isso. Liberalismo teológico é quando eles interpretam a escritura de uma maneira extremamente literal, no sentido assim de que eles pegam textos e vão ali desconstruindo. Então, tudo que é sobrenatural, eles não acreditam. Esses são os liberais teológicos. A ponto de falar
veja bem, estou falando do ponto de vista dos liberais, a ponto de falar que eles creem que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Essa frase que parece simples é uma frase extremamente perniciosa, maliciosa, porque quando eu digo assim que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, eu estou dizendo que tem trechos da Bíblia que não é a palavra de Deus. E os liberais são assim. Aí o que o liberal faz? Um liberal pega e fala que ele não acredita no livro de Gênesis. Um liberal pega e fala que ele não acredita que Jonas foi engolido por um peixe. Um liberal pega e fala que os milagres que aconteceram ali no Antigo Testamento não eram milagres, que passou um vento que fez o Mar Vermelho acalmar, e aí as pessoas passaram ali por causa desse vento. Ou seja, eles desconstroem todos os argumentos da Bíblia. E isso é tão sério, deixa eu voltar aqui, porque eu quero falar isso aqui olhando nos olhinhos de vocês. Isso é tão sério. Estão me vendo aqui? Está todo mundo me vendo? Todo mundo me vendo? Isso é tão sério que a gente pensa que não é um negócio, isso, mas não tem lógica, reverendo. Isso contamina o coração das pessoas. Eu uma vez encontrei um amigo que eu conheci num trabalho evangelístico, nos anos 2000, e ele depois participou de um trabalho evangelístico com a gente, ele foi fazer seminário numa igreja que não é a Igreja Presbiteriana do Brasil, e aí eu encontrei com ele, ele terminando o mestrado, terminando o curso de teologia, ele ia virar pastor, gente, ok? Ele iria virar pastor. Ele ia virar pastor. E aí ele escreveu a monografia dele para ser pastor, ok? A monografia dele sobre ser pastor, ele falou para mim assim, eu encontrei com ele um dia, né? Falei, você está terminando o seminário? Estou terminando o seminário. E aí, e como é que você vai? Eu estou fazendo o meu TCC do seminário. E eu falei, o que é que você está escrevendo? Ele falou assim, eu estou escrevendo sobre a inexistência de milagres. Aí ele falou assim, eu falei, como é que é? Eu falei, o meu argumento, Alexandre, é que os milagres que tem na Bíblia não são milagres, não aconteceram. Aí eu falei, não acredito que você entrou nessa besteira. Então, existem correntes teológicas que não acreditam nos milagres bíblicos, né? E isso, mas reverendo, onde tem isso? Se você pegar hoje os Estados Unidos, eu já vi tese absurda, por exemplo, que as pessoas que viram alguns milagres de Jesus eram uma alucinação coletiva. Eu estou falando de gente que escreveu falando isso. Entendeu? Prefere escrever falando isso do que acreditar no milagre. Então, quando eu estou falando aqui sobre milagres, eu estou dizendo para vocês o seguinte: primeiro ponto central, importantíssimo para nós cristãos: Deus pode fazer milagres. Amém? Deus pode fazer milagres. Eu acredito que Deus possa fazer milagres, e eu já testemunhei isso, eu já vi Deus fazendo milagres, eu acredito em milagres. Eu acredito que Deus pode fazer milagres, tá bom? Então, esse é um ponto. E veja bem a diferença de cura e milagre, tá bom? Por que Paulo faz essa diferenciação? Curas envolve toda essa ação sobrenatural que envolve aspectos do nosso corpo, e milagres dizem respeito a questões que são extraordinárias. Agora, por que eu não acredito no dom de cura e no dom de milagre? Percebe a diferença agora? Eu não acredito que exista hoje dom de cura. Eu não acredito que exista hoje dom de milagre, porque eu acredito que esses dons cessaram. Porque eu falei na aula passada e repito aqui nessa manhã. Porque se eu falar que uma pessoa tem dom de cura e dom de milagre, quando ela for realizar uma oração, ou quando ela decretar, seja como for, ela fala assim, olha, fulano fique curado. O que tem que acontecer se a pessoa tem um dom de cura e dom de milagre, gente? Biblicamente falando, essa pessoa tem que ter essa habilidade. Eu estava vendo um texto sobre isso, do Augusto Nicodemos, que ele ia assim, para mim ele é uma referência muito boa nesse assunto, então eu estou tomando muito ele como referência, e o Augusto Nicodemos pega e fala assim, olha, existem alguns dons que você não tem registro desses dons ao longo da história depois dos discípulos de Jesus. Então, o correto, o coerente a falar é que esses dons foram realizados durante o período da Escritura, eles aconteceram durante o período da formação do cânon,
para apontar para Jesus Cristo, mas depois que a Bíblia fechou, depois lá da revelação a João em Apocalipse, isso não teve mais. E aí é importante a gente pegar sobre isso. Pensa aqui comigo, se tem dom de cura, a gente tem que pegar o registro histórico como elemento de argumentação para nós aqui nessa manhã. Qual que é o elemento histórico de argumentação para nós aqui nessa manhã? Você tem que pegar o registro dos pais da igreja, os patrísticos, na época da patrística, da era dos mártires, você tem que pegar a época dos reformadores, você tem que pegar a época da evangelização do Novo Mundo e procurar esses grandes líderes que tiveram esse dom. Aí você pega Agostinho, você pega Crisóstomo, você pega Martinho Lutero, você pega João Calvino, você pega John Knox, você pega ao longo da história, você pega os mais recentes aí, você pega Billy Graham, você pega D.L. Moody, você pega John Wesley, você pega esses caras todos. Veja bem, deixa eu fazer uma pausa aqui. Sabe por que eu falei esses nomes aqui agora para vocês? Só para deixar uma curiosidade, que a nossa próxima aula vai ser sobre a história da igreja. Nós vamos falar sobre alguns personagens importantíssimos para a história da igreja, para ter chegado até aqui em nós. Né? Até chegado em nós. Mas você pega esses homens da história, homens e mulheres da história, você não tem registro histórico, ok? Você não tem registro histórico desses homens depois dos apóstolos, e a gente está falando de homens e mulheres de Deus, que fizeram curas e milagres administrando isso. Não tem. Você não tem escrito sobre isso, você não tem registro disso. Você tem manifestação de outros tipos de dons, mas esses não. E com essa base, e olhando para a Escritura, eu afirmo, baseado nisso, que esses dons cessaram no período da igreja primitiva. Agora, no período da igreja primitiva, esses dons eram dons? Quero provar para você que era dom. Quero provar para você que era dom. Ok? E aí eu quero provar para você que eu acredito nisso como um dom que era realizado, tá bom? E como dom, como que ele era realizado? Deus, aquele servo de Deus, quando ele manifestava esse dom, não tinha como a pessoa não ser curada. Vamos lá para uns textinhos para a gente ver isso aí? Dom de cura na Bíblia. Vou lá para os apóstolos, para vocês verem lá. Atos 3, esse texto é clássico. Atos 3, isso aqui é os discípulos de Jesus fazendo. Atos capítulo 3, dos versos 1. Eu não vou ler ele todo, não. Na verdade, eu vou pedir para alguém ler para nós aqui. Não tem jeito, vai ser de 1 a 10. Lê aí para nós aí. Atos 3. Alguém encontrar o texto, lê para nós aí, por favor. Atos 3, de 1 a 10. Atos 3, de 1 a 10. Quem encontrar aí, pode ler, por favor. Atos, capítulo 3. Liga o microfone. Vamos lá, gente. Preciso de vocês, hein? Liga o microfone aí e leia. Vamos? Quem vai ler? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé. Passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram. Fechou o microfone. Abre o microfone aí, Rutinha. E reconheceram. Cortou a Rutinha aí. Tá bom. A gente... Rutinha saiu da reunião. A primeira pessoa que tá lendo e vai embora. Assim, isso a internet faz isso, né? A pessoa tá conversando e foi. Imagina se fosse na sala de aula, a pessoa abriu a Bíblia, tá lendo a Bíblia e vai lendo a Bíblia andando assim e sai da sala. A Rutinha deve voltar aí daqui a pouco, né? O texto que eu li aqui, vamos para outro texto, enquanto a Rutinha volta. Atos capítulo 5 agora. Outra pessoa leia.
15 e 16. Rápido. Atos 5, 15 e 16. Vamos lá, gente. Aproveitar o tempo. Atos 5, 15 e 16. Vamos embora. Atos 5, 15 e 16. Atos capítulo 5, 15 e 16. Vamos, acelera! Ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Gente, olha esses dois textos aqui, a gente está vendo o quê? Manifestação em Pedro. Agora, a Rutinha foi arrebatada, né, Edu? Esse é verdadeiro arrebatamento, né? No meio da oração, foi arrebatada. Vai ser assim no arrebatamento, irmãos. Uns estarão aí, de repente, ó, voltou, ó, desarrebatou. Mas olha o texto que a Terezinha leu, fala lá sobre que a sombra de Pedro, ao passar, as pessoas colocavam as pessoas, para que Pedro passasse, só a sombra de Pedro passando curava as pessoas. Isso é dom. Isso é dom. Além disso, os discípulos faziam também milagres. Outro texto, Atos 9, eu quero mostrar para vocês. Atos 9, do 36 ao 42. Alguém lê para nós. Rápido, rapidinho, gente. Rapidinho pra gente ganhar tempo. Atos 9, do 36 ao 42. Eu preciso que a gente lê esses textos aqui para ficar bem claro. Ó, a gente vai ter aula aí sobre os últimos dias, tá? Eu sou amilenista, viu, Rutinha? Não vem com esse negócio pro meu lado, não. Não vem com pré-milenismo pro meu lado, não. Vamos lá, Atos 9, do 36 ao 42. Pode ler aí, Ellison, que abriu o microfone aí. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que trazido quer dizer a Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmola que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores a vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Olha que texto sensacional. O que está acontecendo aqui, gente? Pedro está orando com a pessoa ressuscitar e essa pessoa ressuscitou. Dom de cura que Pedro tem, ok? Olha como é que a Escritura apresenta isso para nós. Aí você pega, eu não posso estender mais por causa do horário, mas você vai lá na leitura dos outros textos, porque eu preciso avançar. Mas você pega lá Atos 14, a partir do versículo 8, a cura de um coxo de Listra, na cidade de Listra. Atos 20, versículo 7, a cura do Eutico, que caiu. Atos 20, versículo 7, que ele pegou e caiu. Você tem, no final do livro de Atos também, Paulo, quando foi mordido pela serpente. Ok? Então, assim, o que eu quero dizer para você é o seguinte: esses homens manifestaram esses dons nesse período, mas depois disso a história não mostra isso para nós mais como dom. Agora, ao longo da história, Deus continua curando, gente? Com certeza. Há muitos registros de milagres e curas legítimos acontecidos ao longo da história. Muitos registros de milagres e curas, mas não dom de curar. Ficou claro? Alguma dúvida quanto a isso? Que eu preciso prosseguir agora. Então, vou compartilhar aqui novamente a tela para a gente poder, então,
fechar esse assunto e ir para o próximo, na lista de dons. Alguma dúvida quanto a isso? Se tiver dúvida, eu preciso que vocês falem aí, ou como diria, né, o cálice para sempre. Veja, estão vendo a lista aí? Estão vendo a lista? Estão vendo, Patrícia, a lista? Acho que estão, né? Estão lá agora marcando. Como dom, não. Prosseguindo, discernimento. O que é dom de discernimento? Eu acho sensacional esse dom de discernimento aqui, que é uma habilidade mesmo de discernir as coisas, entre coisas boas e coisas ruins. Eu acredito que esse dom é um dom que ele permanece. Olha aí. Opa, não é nessa cor que eu quero, não. Discernimento. Vocês acham que continua ou que permanece? Eu já marquei aqui que permanece, mas quero ouvir vocês. Vocês acham que ele é um dom que permanece? Discernimento, né? Você ter discernimento das coisas. Você ter discernimento daquilo que é bom, que é ruim. Discernimento, ele está muito vinculado à sabedoria. E eu acredito que esse é um dom que Deus permite que seja, que continue. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre discernimento? Vamos lá para o perigoso aqui agora para se debater, que é o dom de línguas. Então, vou marcar aqui agora o dom de línguas. Esse é muito interessante, né? Aí eu pego o restante da minha aula nesse assunto aqui. Eu vou pular o dom de línguas aqui, vou só marcar os outros aqui, por enquanto, já volto aqui no dom de línguas, tá? Profetas, eu já falei. Na verdade, quando eu falo que eu não acredito que o dom de profeta continua, eu estou falando, sabe em que aspecto para você? E já volto lá no dom de línguas, tá, gente? Eu não vou fugir de nenhum assunto aqui com vocês, não. Mas sabe por que eu acho que esse dom, ele não continua de profetas? Sabe por quê? Profecia é a capacidade de você antever o futuro. Deus pode, de maneira extraordinária, fazer isso? Evidentemente que pode. Agora, eu vejo alguma pessoa exercendo esse dom de profeta, como no período bíblico, não. Essa palavra ela tem alcançado um novo sentido, ela tem sido ressignificada. Por mais que eu tenha dificuldades com esse termo de ressignificação, mas eu preciso entender que algumas palavras vão sendo ressignificadas ao longo do tempo. Então, por exemplo, quem nunca ouviu aquela expressão que fala assim, que seminário é a casa dos profetas? Deus abençoe a casa dos profetas, essa casa de profetas, né? Casa de profetas. Então, assim, quando a pessoa fala casa de profetas, porque eles entendem que são essas pessoas que vão ter essa habilidade de serem pessoas que exortam, que orientam a igreja. Então, para mim, a palavra profeta, ela ressignificou o seu significado nos nossos dias. Entretanto, explicando para vocês, na perspectiva de profeta do Antigo Testamento e do Novo Testamento como dom, e o que era o dom de um profeta? Ele recebia de Deus informação acerca do futuro. E as informações acerca do futuro... Ok. As informações acerca do futuro, eu não acho que alguém tenha, entendeu? Essa revelação para o futuro. Eu gostaria, se tivesse alguém se pudesse perguntar assim, que dom você gostaria de ter, Alexandre? Eu gostaria de ter esse dom aí de profeta, né? Mas veja bem, então, que eu acredito que esse dom, não. Mas, de repente, uma pessoa pode falar algo acerca do futuro? Eu não posso limitar a ação do Espírito Santo e, de repente, alguém numa palavra, alguém em um texto, numa pregação, ele pode falar algo acerca de coisas que vão acontecer, mas nem ele mesmo vai ter noção de que isso é verdade, no sentido assim, de que ele pegar e falar assim, nossa, eu tenho certeza, antever o futuro, como João teve uma visão do futuro, né? E ele profetizou acerca do futuro, que é o livro de Apocalipse. Eu não acredito nisso, até isso é muito importante, só para frisar isso aqui, como algo extremamente significativo para a gente poder falar aqui nessa manhã. É essa habilidade do dom que eu vejo como um aspecto interessante, essa capacidade de você antever coisas. A gente vê que João tinha esse dom e ele escreve o livro de Apocalipse, e olha a importância do livro de Apocalipse para nós. Agora, se eu falo que existe esse dom de profecia, alguém pega e fala assim, então, eu quero profetizar aqui algo novo. E aí, meus amigos, a gente não acredita nisso. A gente não acredita nisso, porque a gente não acredita que profecia, conforme o período bíblico, exista. Então, a gente não acredita nesse dom, nessa mesma perspectiva. Tá? Vamos lá, só para eu poder caminhar aqui para voltar lá no de línguas. Mestre,
Eu acredito que exista dom de mestre, inclusive eu sou um mestre, eu tenho mestrado. Não, zoeira, né? Mestre, essas habilidades de ser alguém que discipula, né? Uma pessoa que tem capacidade de ensinar. Veja que está vinculada à questão do ensino. Socorros. Dom de socorro. O que é dom de socorro, gente? O que é um dom de socorro? Alguém sabe dizer aqui o que é dom de socorro? Sabe que eu acredito que esse dom de socorro está muito vinculado a aspectos de serviço na igreja, que envolvam a questão, por exemplo, da diaconia, né? E de aspectos, por exemplo, eu vejo ministérios. Vamos lá, isso precisa ficar claro para vocês. Muitos desses dons estão interligados, viu? Veja que essas listas aparecem em locais diferentes e eles estão interligados. Então, para mim, muitos desses dons vão estar interligados com outros. Lembra que eu falei na aula passada que uma pessoa pode ter um dom, uma pessoa pode ter vários dons. Mas eu vejo esse dom de socorro muito vinculado a pessoas que têm essa habilidade, esse dom mesmo, esse exercício que é dela, gente. É uma coisa que a pessoa tem de exercer um serviço, uma diaconia, de repente, visitar hospital, capelania hospitalar, de prestação de serviço para as pessoas. Tem gente que tem essa habilidade, né? Vai para o hospital com uma pessoa, fica até madrugada com ela e tá lá feliz, né? Eu lembro quando eu machuquei o meu tornozelo ano passado, brincando de vôlei na igreja, o Robson pegou e foi comigo para o hospital e ficou lá. E ele tinha no dia cedo que levantar para viajar para São Paulo. Ele ficou comigo até 3h30 da manhã no hospital lá, brigando lá para me ajudar lá, porque os caras não atendiam. Essa habilidade de socorrer pessoas, eu acho que acredito que é um dom vinculado a esse tipo de ministério. Algumas mulheres têm muita habilidade nesse dom de socorro. Alguma dúvida com respeito a esse? Então vamos lá, marcar e seguir. Governo. Dom de governo. E aí, vocês acham que continua ou não continua? E aí, gente? Continua ou não continua? E aí? Silêncio na classe. Continua, Rutinha. Então tá bom. Se a Rutinha falou que continua. Se a Rutinha falou, para mim, continua. Então, vamos lá. Governo, eu acredito que é um dom que continua, que é a habilidade de governar, né? Você vê isso, por exemplo, no conselho da igreja. A gente tem ali no conselho da igreja presbíteros que eles precisam desse dom de governar. Gente, e eu acredito que às vezes esse dom, ele pode ser tanto algo que a pessoa já tem e que vincula algumas habilidades que ela tenha, como também gente que não tinha habilidade nenhuma, que de repente, quando assume a função, é por isso que a gente tem no ambiente da igreja aquele momento quando você é ordenado a certas coisas, né? Então, para você governar a igreja como presbítero, pensar no ambiente da igreja, tá? Você vai governar a igreja como presbítero da igreja. Aí você impõe as mãos sobre o presbítero, ordena ele, e ele vai tomar decisões que dizem respeito à vida da igreja. Tem que ter dom. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Um bom conselho, e é por isso que a igreja presbiteriana tem essa característica, né, de ter mais de uma pessoa governando, porque é um governo democrático, mas um bom conselho, um bom governo no ambiente eclesiástico, com dons, faz com que a igreja ela alcance coisas significativas. Então, o governo, para mim, é uma habilidade, é um dom. Tem hora que você toma decisões, eu já vivi muito isso no ambiente de conselho, que às vezes uma pessoa simples, que não tem formação de diplomas, que não tem uma formação de estudos, mas dá uma palavra tão sábia, às vezes, dentro do conselho, que você fala assim, gente, olha a sabedoria dessa pessoa, dom de Deus, para você tomar decisões. Às vezes você está ali para tomar uma decisão que, de repente, você não sabe qual que é a consequência daquela decisão, e alguém consegue, com muita sabedoria, te dar um conselho ali dentro da reunião, que você fala, esse é o melhor caminho. Quantas vezes os irmãos aqui, tem irmãos aqui do conselho aqui, se quiserem até falar, que tiverem reuniões, que tiveram assuntos difíceis, e de repente você vê alguém falando alguma coisa ali, que fala, gente, olha que caminho interessante,
E aí depois, quando você aplica aquela decisão, você vê que era o melhor caminho, mas só quem estava lá no conselho sabe que havia outras opções que, se de repente fossem tomadas, seriam difíceis, e de repente alguém aparece assim e fala assim, gente, olha, vamos pelo caminho tal? Isso é um dom. Tem alguém do conselho aqui que quer falar? Eládio, Paulo, quem mais aqui do conselho que queira falar aqui para dar um testemunho sobre isso? Alguém quer falar? Quem mais está aqui? O Eduardo. Quer falar aí sobre isso? Gostaria. Ontem mesmo nós tivemos reunião do conselho, né? E precisávamos tomar algumas decisões. E a gente teve uma palavra do reverendo Carlos Pai ontem a respeito de reabrir os cultos ou não. Tá? E tomou-se uma decisão. E aí foi aquela palavra, Edu. Né? E a palavra dele foi o seguinte: se nós tomarmos uma decisão errada, né? Até eu votei contra a palavra dele, depois a gente vai pensando e vê. Mas ele falou, olha, se nós tomarmos uma decisão errada, abrimos a igreja e acontecer alguma coisa com algum irmão nosso, qual a repercussão que isso vai ter dentro da igreja para os irmãos e para toda a sociedade? Né? Quando a gente às vezes para e reflete na coisa, é uma decisão importante. A igreja quer voltar. A sociedade diz que nós não devemos voltar, o governo diz que nós não devemos voltar. Né? Mas como cristãos, como temos que agir? Né? Então, são decisões que às vezes temos que tomar, e a palavra dele, depois refletindo, né, foi uma palavra bastante sábia, de ponderação, né, para nós tomarmos cuidado com aquilo que nós estamos fazendo com a igreja e com o testemunho que a igreja vai estar dando para a sociedade. E às vezes, naquele momento, a palavra certa, isso é um dom que vem, que eu fico impressionado, né? Eu falei aqui, tem vários presbíteros aqui na turma, aqui, tem o Samuel também, todos os presbíteros aqui, tem o meu tio Djalma, que é presbítero em Anápolis também, então se alguém quiser contribuir, fica à vontade. Mas assim, eu já vi isso várias vezes, meu tempo aqui realmente corre, né? Mas assim, eu já vi numa reunião do Supremo Concílio uma decisão que a gente estava tratando um assunto polêmico no Supremo Concílio. O Supremo Concílio, assim, aquele assunto assim quente, sem as pessoas saberem qual que era a melhor decisão. Todo mundo, assim, sabe, naquele receio. Era um assunto polêmico e as pessoas acaloradas, nervosas. Eu lembro que o reverendo Roberto Brasileiro fez uma oração, falou assim, vamos parar aqui, vamos orar. Parou tudo, fez uma oração. Senhor, guia-nos para tomar a decisão. Aí ele fez essa oração, um pastor bem mais experiente pediu a palavra. Antigo de igreja presbiteriana, pediu a palavra. Foi lá na frente. Aí ele começou a falar. Gente, eu fiquei vendo assim, eu falei, meu Deus, é Deus que está falando na boca desse pastor aí. Porque ele foi falando tão certinho assim, e enquanto ele falava, os olhos das pessoas foram brilhando assim, o meu também foi brilhando. Eu falei assim, gente, olha o caminho aí. E aí, na hora que ele estava falando, um amigo meu pegou e falou assim, fez um sinal assim, ó, já era, tipo assim, quem estava lutando contra, acabou, porque a fala dele foi tão sábia, e a decisão depois foi uma decisão que mostrou-se uma decisão que é de governo, uma decisão que abençoou as pessoas, né? Vamos lá, voltar lá então para minha questão aqui. Dom de evangelista eu acredito que continua, e dom de mestre eu acredito que também, pastor mestre, também continua. Lembra que eu falei que tem dons que continuam de maneira intermediária? E aí a gente chega aqui, então, nesse assunto aqui, que eu acho que é um assunto que a gente precisa gastar um tempo com ele. Né? Inevitavelmente, a gente tem que gastar um tempo nesse assunto aqui, porque eu acho que ele é um assunto que exige uma boa explicação. Eu não quero correr em cima disso, mas eu quero começar a falar sobre ele aqui para deixar o gancho para a próxima aula. Tá? A gente está em aula aqui, a gente está falando sobre esses assuntos aqui, que são os dons. Ficou sobre o quê? Sobre o dom de línguas. E aí, gente? Dom de língua, vamos começar? Continua ou não continua? Quero ouvir vocês. Línguas, interpretação de línguas e línguas aqui. Lá em 1 Coríntios 12, tem aí esse dom de línguas. Minha pergunta para você aqui nessa manhã. Continua ou não continua? E agora, meu povo? Está na lista. Dom espiritual. Continua ou não continua? Doutora Sara falou que não.
Ó, Alexandre, esses dias eu Oi. estava ouvindo. Ó, Alexandre, eu estava ouvindo esses dias uma pregação do reverendo Augusto Nicodemos. Ele falou que ele estava pregando numa igreja. Aí uma senhora se levantou e falou. Aí ele esperou ela acabar de falar, virou para a igreja e perguntou assim: pessoal, quem está aqui com o dom da interpretação? Aí a pessoa, não apareceu ninguém. Ele virou para a senhora e falou assim: minha senhora, vai sentar e fica de boca fechada. Tá certo. Então, assim, você contou uma experiência aí, né? Aí, agora não foge da pergunta, Rutinha. Continua ou não continua? Acredito o seguinte: se acaso Deus tiver uma mensagem para dar, a pessoa vai falar, haverá quem interprete. Só que não continua o dom. Só que no momento que Deus quiser intervir na nossa humanidade, ele intervirá de acordo com o que ele achar melhor. Então não continua. Continua ou não continua? A Rutinha falou que não continua. Não continua, segundo a Rutinha. Quem mais aí quer falar? Continua ou não continua, gente? Tem um pessoal emitindo opinião aqui pelo chat aqui. Não, agora precisamos ter um bom discernimento. A doutora Sara falou não, o presbítero Samuel Oliveira falou que não também. Quem mais aí, gente? Quero ouvir vocês. Continua ou não continua aí o dom de línguas? E agora, hein? A gente montou a lista aqui, você pode anotar aí na sua casa aí, tá aberto aí para vocês verem a nossa observação aqui sobre os dons que continuam e não continuam. Bem, vou começar a responder então essa pergunta aqui para a gente entender aqui nessa manhã e deixar o gancho para a próxima aula, tá? Quando a gente fala sobre esse assunto, vocês estão me ouvindo? Quando a gente fala sobre esse assunto, a gente tem que ter todo um cuidado, que seja um cuidado que a gente tem como alguns pontos de partida, a perspectiva da interpretação bíblica, a perspectiva de estudar os textos. E por que eu estou parando aqui agora? Porque eu quero mostrar alguns textos para vocês na semana que vem, especialmente 1 Coríntios 14, e aí Atos capítulo 2, Atos capítulo 10, Atos capítulo 18, aonde a gente viu a questão do dom de línguas aparecendo. Eu preparei a aula para a gente já encerrar ela hoje, mas evidentemente eu não vou correr, eu não estou com essa perspectiva de correr, porque não é esse o meu foco com vocês. Então eu estou bem tranquilo quanto a isso, peço que vocês fiquem tranquilos também, entendam essa aula como uma aula produtiva para o nosso enlevo. Eu ainda quero falar aqui sobre a questão de dons e talentos, mas permanecendo aqui na questão do dom de línguas. A priori, a gente, exegeticamente falando, inclusive, eu quero mostrar depois 1 Coríntios 14, na próxima aula, que fala que a gente não pode proibir esse dom. E todos os elementos exegéticos diz para mim o seguinte, que esse dom, ele pode continuar, e talvez a melhor perspectiva para esse dom é que ele continua em partes. E quando eu falo em partes, eu estou dizendo assim, que pode haver épocas que ele se manifeste ou não. Pode ser. Por isso, ele parte da perspectiva que ele pode continuar em partes. E aí, quando eu falo não exegeticamente falando, eu posso ter algum problema exegético afirmar que ele não continua. E eu posso ter problemas exegéticos também falando que ele continua. Então, a melhor resposta para esse aspecto é que ele está em partes. E quando eu estou dizendo isso, eu quero mostrar para vocês aqui como a gente interpreta isso. Agora, para você poder entender o que eu estou falando, para a gente já começar a salgar esse assunto aí, deixar a polêmica aí no ar, né? Se você perguntar assim, reverendo Alexandre Antunes, você acredita nesse dom de línguas que as pessoas falam hoje? Eu vou dizer para você que eu não acredito. Reverendo Alexandre, você acredita que o dom de línguas ele é uma manifestação do batismo do Espírito Santo? E eu vou responder para você categoricamente, eu não acredito. Reverendo Alexandre, você acredita que as várias pessoas ao mesmo tempo falando esse dom, que eles falam que é o dom de língua, que é a língua dos anjos? Eu vou dizer para você o seguinte, que biblicamente falando, a gente não pode dar o nome desse dom de línguas como língua dos anjos.
Nenhum lugar na Bíblia fala que isso é língua dos anjos. São as pessoas que colocaram esse nome e é errado. Reverendo Alexandre, é possível alguém falar o dom de línguas conforme a Bíblia? Aí eu vou dizer para você, há possibilidades de sim. E aí, a gente precisa fazer um exercício bíblico, que eu pego aí o exemplo da Rutinha. A Rutinha comentou aí que o reverendo Augusto Nicodemos lidou com uma situação desse nível. E a situação desse nível é a seguinte situação. A 1 Coríntios capítulo 14 fala que não pode proibir, entretanto, se esse dom for ser manifesto, ele tem uma série de normas a serem cumpridas. Que a gente vai trabalhar isso daqui a pouco, na semana que vem. Mas quais são elas aqui? Só para citar para vocês, e eu vou aprofundar. Mas lá fala, primeiro, que não pode ser mais de 2 pessoas. Então, 5 pessoas falando ao mesmo tempo já está fora da Bíblia. Segunda coisa, fala que tem que ter um intérprete. Então, se manifestar sem ter intérprete, está fora da Bíblia. Terceira coisa, tem que estar do julgamento da liderança da igreja. Então, não é um negócio que é feito de qualquer jeito. Se tiver feito de qualquer jeito, está fora da Bíblia. Quarta coisa, tem que ser para edificação da igreja. Então, é algo que está falando acerca da glória de Deus. Se tiver fora disso, seja anátema. Quinta coisa, que dom é esse? Que língua é essa que é falada? E aí, eu tenho perspectivas de que a língua que é falada, mesmo que não seja compreendida, seja glossa. Quando eu falo glossa, é o original grego, e é uma perspectiva que diz o seguinte, é uma língua que é idioma, não é uma coisa que não seja interpretada, mas que pode ser interpretada, ok? Mesmo que seja um idioma que eu desconheça, mas não é uma coisa dos anjos. É um idioma. É um idioma. Ok? Então, eu estou só lançando esses elementos para vocês aqui, porque na semana que vem, então, a gente vai finalmente chegar na questão dos dons de línguas, e aí eu quero estabelecer esse parâmetro para a gente poder finalizar, porque aí a gente vai ter algumas aulas até o final do mês de junho, porque mês de julho provavelmente a gente vai ter algumas atividades. Eu vou deixar você essa semana, eu vou colocar lá no grupo de doutrina alguns vídeos, alguns textos para vocês se preparando. E aí, na semana que vem, eu quero conversar com vocês sobre dom de línguas, e eu quero falar sobre finalizar dons e talentos, e aí a gente vai ter o restante do mês de junho para falar sobre a história da igreja e sobre como funciona a igreja presbiteriana. A gente vai terminar o mês de junho com esses assuntos, tá bom? Então, semana que vem é a última aula sobre os dons do Espírito, que está alocado na questão doutrinária dentro do aspecto de eclesiologia e pneumatologia. A gente vai continuar em eclesiologia depois, falando sobre a ação do Espírito Santo ao longo da história da igreja, e a gente vai ver a história da igreja até como nasceu a igreja presbiteriana no Brasil. Você sabe como nasceu a igreja presbiteriana no Brasil? Quero contar aqui o nascimento da igreja presbiteriana no Brasil, não no Brasil, mas no mundo. De onde que vem a igreja presbiteriana? Onde que ela nasceu? Que país que a igreja presbiteriana nasceu? E aí, a gente falar como que funciona a igreja presbiteriana do Brasil nos seus concílios e no seu funcionamento, tá? É muito bom ter presbíteros aqui, diáconos, que vão me ajudar também quando a gente chegar nessa aula. Então, semana que vem, a gente continua falando sobre os dons aí, tá ok? Isso, o Eduardo está colocando aqui, né? Parece-me que em alguns movimentos evangélicos há uma ênfase excessiva nesse dom, por isso tanta confusão. Eu assim, acredito, Eduardo, para finalizar, eu acredito que essa confusão é o pessoal dos carismáticos, né, no sentido do carismático de manifestação de dons. Eu quero fazer aqui um apontamento histórico, porque a história vai nos ajudar muito na argumentação sobre isso, tá? Então, semana que vem eu volto, e aí, com muito respeito, lembra que eu falo que minha perspectiva sobre o dom de línguas, a priori, é que ele continua em partes, tá bom? Ele continua em partes, ok? Por favor, pode dar o nome de algum teólogo liberal? Eu estou vendo aqui que a Rutinha está falando aí. Tem o Calbart, tem alguns teólogos liberais aí. Tem alguns teólogos liberais. O Calbart era liberal aí. Tem uns que foram presbiterianos, que viraram liberal aqui no Brasil,
né? Acho que, se não me engano, o Rubem, que foi aqui de Campinas. Qual é aquele pastor que era aqui de Campinas, gente? Vocês conhecem ele? Acho que é Rubem Alves ou Rubem Pires? É Rubem Alves, né? Que foi aqui pastor em Campinas. A perspectiva teológica do Rubem, acho que é Rubem Alves, né? Que foi... Rubem Alves, ele Rubem era Alves. professor no Unicamp. Isso, Foi pastor presbiteriano na Lapa, depois veio trabalhar na Unicamp. Isso, o pensamento teológico do Rubem Alves é um pensamento teológico liberal, que a Rutinha está perguntando aí. A gente falou um pouquinho sobre liberalismo, né? Então, ele tem um pensamento liberal. Ele já partiu, né? Já não está vivo mais, mas ele tinha um pensamento liberal. Tá? Respondendo a sua pergunta aí, tem outros teólogos liberais aí. Gente, mais alguma pergunta para a gente poder finalizar a nossa aula? Acho que a gente finalizou bem, andamos bem hoje, porque é muita coisa, né? Então, a gente deu uma boa apresentação aí. Eu estou agora finalizando esse assunto, semana que vem eu finalizo ele, e eu quero só orar para a gente poder finalizar a nossa reunião. Alguma dúvida para a gente poder finalizar? Tem alguma dúvida? E, gente, aí na semana que vem eu quero falar um pouquinho sobre essa questão dos dons. Isso aí, como falando do Rubens, eu quero fazer um comentário aqui semana que vem sobre se a pessoa, quando ela abandona a fé, o dom deixa ela. Tem uma pergunta que o pessoal fez comigo, ó, na verdade foi a Patrícia que fez, foi assim, então, a gente perde dom? Eu deixo essa pergunta para semana que vem. A gente perde dom? E eu quero falar com vocês sobre Caio Fábio, quero falar aí um pouquinho sobre Rubem Alves e outros personagens aí. A minha pergunta é, o dom perde ou não perde? Vamos, semana que vem ainda tem muitas coisas pra gente falar aqui ainda sobre isso, tá? Muito obrigado, gente. Vamos orar pra gente poder encerrar nossa aula, tá bom? Presbítero Samuel, tá aí? Samuel tá aqui ainda? Cadê o presbítero Samuel? Tá o quê? O Samuel não é presbítero, não? Samuel, falou que não é presbítero. Para mim é um líder nato que a gente já vê como presbítero aí. Já estou fazendo campanha para a próxima. Brincadeira. Samuel, abre o microfone aí e ora para nós, meu irmão, tá? Gente, muitíssimo obrigado a todos que estão aqui nessa aula até agora. Uma honra estar com vocês. Espero que a gente tenha sido edificado. Eu, depois que ministro as aulas, eu as revejo. Eu acredito que as aulas têm sido... Tá seguindo um caminho correto, doutrinariamente falando, tá bom? Então, quero agradecer a todos, agradecer ao meu tio Djalma Scandius, que está aqui, que é de Anápolis, minha mãe, o Eudes Raul, de Goianésia, que está aqui também nessa manhã, minhas irmãs que estão aqui, e todos os amigos que estão aqui, além de todos aqui da Igreja de Campinas. Tenhamos paciência. Louvado seja Deus pelo conselho aqui da Igreja de Campinas, que na sua sabedoria tomou essa decisão. Oremos pelos nossos irmãos. Os dias têm sido difíceis para todos nós, mas isso daqui a pouco será uma lembrança, tá? E eu tenho certeza que o principal agora, como foi dito pelo reverendo Carlos Aranha, é a preservação da saúde de todos nós. É isso que é mais importante nesse momento. Então, que Deus preserve a sua saúde, se proteja, que a gente tenha orado uns pelos outros e que a gente permaneça nessa constante oração e vigilância. Samuel, querido, ore para nós, por favor. Sim, estarei orando. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai Santo, pelo nosso pastor Alexandre, pelos ensinamentos que ele nos tem trazido, ó Pai Santo, de muita relevância, que não só nos orienta, ó Pai Santo, mas que nos capacita, ó Pai, para termos um melhor entendimento sobre a doutrina, sobre suas palavras, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar ele, a sua família, que o Senhor abençoe também o nosso conselho, a nossa igreja, ó Pai Santo, que também tem enfrentado momentos difíceis, ó Pai, sim, à distância, que o Senhor possa também estar cuidando aqui dos nossos alunos, ó Pai, na sua família, na sua saúde, na sua vida espiritual, que enfim, ó Pai Santo, que tu possa estar cuidando, ó Pai Santo, dos nossos países, nosso país, dos nossos governantes, ó Pai Santo, para que, além das questões políticas, ó Pai Santo, mas que o amor possa predominar, ó Pai. Sim, como que realmente, que vem especialmente de Ti, ó Pai. Sim, Deus. Que Tu possa nos conduzindo, nos livrando, ó Pai Santo, de enfermidades, ó Pai, cuidando dos enfermos também, ó Pai Santo, que tantos aqui foram
anotados, como também, ó Pai Santo, as pessoas que estão passando por perdas, ó Pai Santo, de familiares, ó Pai, que Tu possa estar confortando a todos os corações. Te rogamos assim as suas bênçãos sobre hoje, sobre a nossa semana, esteja cuidando de todos nós, de todos os nossos familiares, ó Pai. Sim, Deus. Tudo assim, em nome de Jesus é que te pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito boa essa oração. Muito bom a gente pedir a bênção de Deus para a semana que se inicia, né? Meus queridos irmãos, muito obrigado. Bom domingo a todos. Doutora Sara, todos que estiveram aqui na classe hoje. Na próxima aula eu quero tirar uma foto com todo mundo, tá bom? Deixa para a próxima, tá? Dá um print aí com todo mundo, bem bonitinho aí, na semana que vem. A gente vai tentar abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha com todo mundo, bem bonita, tá? Mas deixa isso para a próxima semana, tá bom? Porque eu aviso antes, porque às vezes alguém saiu aqui e não estava sabendo, né? Cecília, beijão para você, saudade. Abel, Raquel e Dona Helena, saudade. Armando, Iranil, saudade, abraço para vocês. Meu tio Djalma Scandius, benção, tio, Deus te abençoe também, me abençoa aí, tio. Saudade, viu, tio? Um abraço para a tia Regina, para a família, amo vocês. Eduardo Oliveira, um abraço. Querido Eudes Raul, de Goianésia, um abraço, viu, Eudes? Deus abençoe você, você é precioso para nós. Querida Eva, um abraço, viu, minha querida irmã. Ellison e Wanda, um abraço para vocês também. Uda, um abraço para você. Janaína Antunes, minha irmãzinha. Hugo, um abraço. O Jesus, um abraço, meu querido irmão. Querida Leda, um abraço. Já falei aqui para minha mãezinha que eu amo também, um abraço para você. A Marfisa. Os visitantes estão com a gente aqui, eu não sei se tem visitantes na classe hoje, a gente foi tanto assunto, mas se tem alguém nos visitando aqui, seja muito bem-vindo, muito bom ter você conosco, tá?